Dom de revelação é uma pergunta. Bom dia, Caio. Bom dia. Eu conheço um pastor que parece ter um dom de revelação. Ele pode sentir se a pessoa recebeu um trabalho demoníaco. Ele descreve até com detalhes. Alguma peça que a pessoa tem no quarto, que receberam de presente. Aí ele manda queimar a peça. É aquela velha história. E então as coisas estranhas que aconteciam com a pessoa param de acontecer. O que você acha que é isso, cara? Acho que isso é tudo e raramente é o que dizem que é. Você acha que isso aqui é um 171 fino? Na refinado? maioria das vezes é só invasão mesmo, poder, controle. Às vezes é informação adquirida de outras formas. Olha, são algumas alternativas básicas para a gente não ir longe. Tem gente com paranormalidades mesmo. Não é dom do Espírito Santo, não. É dom psíquico. É dom psíquico. Só psíquico. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Até ateu pode ter aquele dom ali. Qualquer um. Não tem que estar ligado a nada, invocando nada, recebendo nada. A mente tem poder. E que está reduzido em todos nós. Está fechado. Sim. Em algumas pessoas ela tem desenvolvimentos, como eu já expliquei em tantas ocasiões, estou cansado de fazer. Tem algumas nuances. Tem picos. Opa. Ela deu um pico aí. Deu aí picos. Eu falei Paranormal. picos, eles deram um pico lá também. É para ilustrar. Lá foi um pico de dedo no botão errado. Ilustração. Então, pessoas têm paranormalidades. E, portanto, são capazes de dizer o que você comeu de manhã, o que você, conversando com alguém, falou hoje cedo. Olham para você e fazem leituras de pontos de fala, de impressões tuas, de coisas que ficaram marcadas, porque o que a gente diz, pensa e fala está em processo de transmissão, não tem nada mágico sobre o pensamento, não. É uma caixa de transmissão, um transmissor. Daqui a pouco, eu já estou dizendo isso também há milênios, a gente vai ter equipamentos tão sensíveis que vão escanear pensamento assim como se escaneia qualquer coisa no supermercado. Então, são pessoas que têm essa capacidade psíquica, que daqui a pouco vai ser digital, eletrônica, quântica. Que vai ter máquina fazendo, tem gente, nosso silício cérebro vai fazer isso por nós. nós. O nosso cérebro é uma máquina quântica. Ele faz com tranquilidade, não tem mistério, né? Isso aí. Então tem gente com essa condição. Tem outros que não, outros são apenas indivíduos que vêm de uma cultura de bruxaria, onde tudo era voodoo, tudo era boneco, tudo era pedra de toque, tudo era despacho, tudo era coisa concreta que amaldiçoava ou abençoava, como todo o paganismo faz. O pessoal adora esses negócios. Aí o cara vem desse ambiente e cai num ambiente pentecostal. Ixi. Aonde agora Jesus liberta você. Jesus, Satanás. Jesus humilha Satanás. Então entrou nessa, do Jesus humilha Satanás. Aí, bom, o que a gente vai fazer? Eu já fui tão enganado por isso. Aí começa a querer manifestar poder aos irmãozinhos e às irmãzinhas, especialmente aos mais ricos, porque esse pessoal nunca acha quadro enfeitiçado em casa de pobre, né? Não tem. Não tem. Não tem quadro. Eles nunca vê copo de requeijão amaldiçoado lá. Não. É sempre um quadro muito legal, uma pintura de um cara que ele tem. É sempre aquilo que dá inveja. É sempre aquilo que dá inveja. É verdade. Você já viu? Já me queimaram um quadro por isso. Queimam. Eu perdi um quadro lindo. Geralmente é o que dá inveja, ou que provoca no vidente tesão. Se for um quadro de uma mulher linda. Se der um ruim no vidente. Se der um ruim no vidente, pronto, o quadro não presta. É evidente que ele é vidente. E se o quadro for de bom gosto, também não presta. E se tiver algum motivo africano, baiano, ou uma mandalinha, ou alguma coisa, ou um bem me quer, mal me quer, um trevo,
Qualquer coisa que o cara cisme, pronto, é do diabo. Se tiver um Tom Homero Brito assim, então... Dançou. Acabou. Porque, ó... Aí, meu amigo, o povo... Aí a pessoa está contando que o marido está com um problema assim, assado. Todo mundo tem um problema para contar. Todo mundo aí tem um o cara assim, diz, assado. escuta, quem te deu esse quadro? Aí disse, foi a mulher do meu sócio. Ah, eu sabia. Mulher do sócio, eles estão com problema na empresa. A mulher do sócio deu esse quadro. Qualquer coisa monta um cenário para fazer o pessoal se idiotar e cair. É impressionante o que vão fazendo, a impressionabilidade desse pessoal é enorme. Eles não vêm com esse papo para mim, nunca vieram, porque sabem que não dá nem para começar a chegar com essa idiotice. Mas eles vão, tem o cara paranormal, tem o 171 e tem a quadrilha. A quadrilha é o que informa, são as amigas que visitam a casa, que são amigas da mulher do dono da casa, que se informam, que saem, que trazem a notícia. É o serviço de informação que às vezes não é nem deliberado. As pessoas vêm e contam e ficam com aquela expectativa, dizendo, será que o que eu contei para ele, Deus vai usá-lo para contar para ela? Isso, é o X9 celestial. E fica assim. É patetice pura o aí negócio. Aí cai no colo do cara, né, E aí a moçada aí, rapaz, vocês são incríveis. Caio Fábio, Caio. São incríveis, incríveis. E os videntes vão cegando o povo. Evidentemente. Evidentemente os videntes cegam o povo. Evidentemente. Evidentemente. E o evidente às vezes mente. Mente. Evidentemente. E aí, brolho? Por isso, o Espírito Santo é o Paráclito, é aquele que caminha junto, caminha ao lado, é o companheiro. Ele fala comigo, mas ele não me impede de ser eu. Ele anda junto, ele me habita. Mas eu não sou possesso do Espírito Santo, eu sou habitado pelo Espírito Santo. Isso é uma diferença extraordinária. O diabo, quando consegue acesso total, possui. O Espírito Santo habita, convive, coabita, mora conosco, não nos violenta. Por isso o Espírito Santo não faz ninguém sair de si. O Espírito Santo não se manifesta fazendo uma coletividade perder os sentidos, os juízos. O Espírito Santo não precisa que ninguém seja induzido ao transe. O Espírito Santo não precisa de tambores, batuques, ritmos indutores, nem músicas que sejam arrebatantes e que induzam a suspensão de qualquer forma de reflexão, bom senso ou censura. Não. Ele vai agindo com a sonoplastia da existência. Sejam gargalhadas, sejam choros, sejam prantos, sejam gritos, sejam uivos. Ele vai trabalhando no processo. E é isso que a gente vê todo dia nos milagres que vão acontecendo aqui, que você, na graça de Deus, haverá de prová-los de acordo com a sua necessidade hoje. Totalmente diferente, por exemplo, do que a gente tem hoje acontecendo no país e no mundo inteiro, na África e no Brasil e na América Latina bastante, que é algo que a gente não sabe ainda, se chama de macumbostal. Macumbostal a gente chama de pentecoscúmbico. É um fenômeno, vocês decidam se é macumbostal ou se é pentecoscúmbico. Mas isso está crescendo nas periferias das cidades, que são as igrejas macumbostais,
ou pentecostúmbicas. Pentecostúmbicas? Ou macumbostais. Pode ser também a candombleia de Deus. Pode ser a candombleia de Deus. Candombleia de Deus. Pode também. ser a candombleia também, né? Que é pode ser né? a umburde. Umburde. Pode ser a umburde, né? Enfim. Olha lá. O pessoal tá aí. Isso é uma igreja evangélica? É uma igreja evangélica pentecostal. E eu não sei definir se é macumbostal, ou se é pentecostúmbica, ou se é uma candombleia de Deus. É uma candombleia. Então, mas é um fenômeno que está crescendo na periferia, até porque o pentecostalismo guarda uma semelhança psicológica e existencial enorme né? Em relação a esses fenômenos. Como antigamente o pentecostalismo tinha conteúdo, já é outra imagem, já é um outro movimento macumbostal ou pentecostúmbico, uma candomblé de Deus. Pode ser axé costal também. Axé costal também, todo mundo aí. Antigamente o movimento pentecostal tinha conteúdo. Ele pregava o evangelho, ele se diferenciava nas expressões chamadas pentecostais, línguas estranhas, profecias orais verbalizadas em público, muito grito, muito aleluia, muito glória a Deus, mas nem palma batiam porque consideravam mundano. Era só nisso que ficava. Consideravam mundano palmas. Bater palmas. Cair no chão então era um escândalo. Mas quando tiraram do movimento pentecostal o conteúdo, depois que morreu um dos últimos príncipes da pregação do evangelho na Assembleia, que foi o pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, foi notório o enfraquecimento. As lideranças mais jovens que vieram dedicaram-se à política, a tomarem o poder do José Wellington, que já está lá agora há 25, 26 anos de idade, de tempo de controle presidencial já está mais. Ele é a realização do sonho de consumo do PT. Cara. Ficar mais de 24 anos no poder. E não sair mais, ficar vitalício. Ele é a realização. Ele é um pentecostal, então. Ele é um pentecostal. Então, olha só. Quando o conteúdo sumiu, que foi depois da morte desses últimos pregadores, e tudo foi caindo no benerrímico processo de existencialização simbolizada por quedas e desmaios, coisas do gênero, e eles passaram a celebrar tombos, histerias em geral, histerias e histrionismos cada vez mais exacerbados. Então o conteúdo que antes eles tinham sumiu, aí ficou só a manifestação externa. Essa manifestação externa ficou procurando se modernizar, porque teve uma hora que a Assembleia de Deus começou a se sentir muito retrógrada demais. Aí foi quando algumas ficaram mais moderninhas. Aí permitiram às mulheres rasparem os pelos da perna, apararem o cabelo, rasparem as axilas. Fizeram um avanço. Botar um batonzinho sem muita cor. Um tom pastel. Pastelzinho, tudo. Foram fazendo essas permissões. Até que a Donep, que nasceu dentro da Assembleia de Deus, lançou o paradigma, o novo padrão, que era o rico, pentecostal rico, e que caía no chão, viajava para os avivamentos em Tampa, na Flórida, para a bênção de Toronto, trazia Benihim, aí acabou o conteúdo de vez. Aí virou conteúdo. Conteúdo. Aí até os estilos Malafaia, que no passado queriam seus representantes da velha Assembleia, viram que se ficassem representando a velha Assembleia iriam perder o fluxo. Aí ele deu logo a si mesmo o jeitinho de fazer um upgrade de modernizações, de modo que para as assembleias bem tradicionais ele é um liberal. Ele é um liberal? Embora para nós ele seja um talibã ou um membro do ISIS, do califado pentecostal. Mas ele simbolizou a morte definitiva dessa busca
desse conteúdo antigo quando ele se vendeu geral para teologia da prosperidade. E aí os conteúdos restantes, ainda que fossem falados de maneira discursiva e apenas por uma questão política para manter o selo da ortodoxia do que se estava dizendo e não se ser interpretado de maneira estranha pelos respeitáveis da denominação, quando o dinheiro falou mais forte do que isso aí, e aí se abriu mão disso, foi uma coisa extraordinária como isso se liberou. De um outro lado, essa manifestação que a gente está vendo, de um outro lado, a Universal já tinha introduzido esses elementos com muita força. Ela não foi a primeira, mas ela foi aquela que industrializou a introdução. E ela correu paralelo aí? Foi correndo paralelo a esse outro processo. Sim. Foi correndo junto. Ela veio aqui com rosa ungida, água fluidificada, pedras de toques, todos esses outros elementos das religiões afro-brasileiras. E foi pentecostalizando, neopentecostalizando as simbolizações. Já vinha utilizando os nomes dos espíritos desses grupos, não faziam como o Novo Testamento faz, que não dá nome a espírito nenhum. Só diz: espírito imundo sai dele, espírito imundo sai dele. Não, aqui eles resolveram sincretizar-se com os cultos afro-brasileiros e os espíritos passaram a ter nome. Os mesmos, Pombagira, Zé Pilintra, Tranca-Ruas, e esses nomes são evocados. Ora, com a evocação desses nomes, a familiaridade, a intimidade são renovados no coração de quem já vem de lá. Vai encontrando o mesmo arcabouço, a mesma estrutura, a mesma mecânica operativa em processo, só com mudanças de nomes e de simbolizações, mas vem o mesmo espírito em operação ali dentro. Devagar é inevitável que se chegue a esse ponto de dizer: poxa, a gente já cai como lá, já roda como lá, já faz tudo, vamos vestir os aparatos. E a gente cria o nosso próprio modo. O Macedo não criou a religião dele, a gente cria a nossa. Cada um cria a sua agora. Nós estamos vivendo num momento tão tribalista, religiosamente falando, que todo mundo vai criar a sua. Então vai ter uma quantidade enorme de candombléias de Deus. Candombléias de Deus. Né? É. Vai ter assim, esses axé-pestais, vai ter muita macumba bostal, vai ter muita igreja pentecostúmbica, enfim, cada vez mais proliferará. E esse é um fenômeno que eu aqui registro mais uma vez para ser observado. Com o esvaziamento dos conteúdos que durante muito tempo caracterizaram, no mínimo, pelo menos o discurso formal dos grupos pentecostais, com esse esvaziamento no lado histórico dos pentecostais e com a presença dos neopentecostais, introduzindo todas as pedras de toque e chamando os espíritos pelos nomes deles nos cultos afro-brasileiros, acelerou-se o processo de uma sincretização imensa. Como a espiritualidade também pentecostal e neopentecostal foi ficando cada vez mais do tombo, do desmaio, do rodar, do êxtase, da algaravia estática, da paralisia mental, do não pensar, do cair desmaiado. O Espírito Santo passou a ser não aquele que habita, mas aquele que produz transes e possessões de pessoas e arrebatamentos sem nenhuma lucidez. Ora, quando isso tudo foi admitido, admitiu-se as mesmas coisas. E aí é só uma questão de tempo. A saudade cultural que tinha sido interrompida pelo atropelo religioso pentecostal vai cedendo espaço para sincretização e ganhando a sua expressão cada vez mais cultural, de modo que quem viver os próximos 15, 20 anos e guardar essa palavra que eu estou dizendo hoje, vai olhar para trás e vai ver que surgiu de fato no Brasil um novo movimento,
movimento pentecoscúmbico, ou vai ganhar outras expressões e nomenclaturas, pode até ser a do Braulio, que é a candomblé de Deus. Candomblé de Deus. Não então a Oxalá, nossa terra. Oxalá, nossa terra. Terra de Labras Cantores. E assim se vai.